ficou excelente, irmãos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Pastor Eliseu. Boa tarde. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus. A saudação, a parte importante dentro da oratória e da retórica. Você precisa aprender a saudar o povo, conforme o costume do povo. Então você não deve desprezar nenhuma liturgia, tampouco a forma como os irmãos se tratam dentro da igreja. Então é importante que primeiro que você faça é saudar a igreja que você é recebido, ainda mais se você for visitante. Então aprenda também isto. É claro que os irmãos podem se sentar, por favor. É claro que um dos maiores medos da sociedade pós-moderna, que ainda continua, é o medo de falar em público. Qual foi o maior público que você já falou? 10 pessoas? 100 pessoas? 200 pessoas? 7.000 pessoas? 10.000 pessoas? Eu já falei para uma pessoa, quando ministrava em sala de aula: pastor, quer dizer, diácono, não era diácono ainda, poxa professor, só falta essa lição para terminar o discipulado. Entra aqui que eu vou dar aula para você fechar o seu discipulado. Como já falei para 7.000 pessoas. A diferença não é a quantidade de pessoas, é o que você tem para oferecer para falar para essas pessoas. É interessante que falar de oratória, no nosso contexto de pregadores e líderes, você lidera alguma coisa? Não, pastor, não lidero nada. Nem em casa você lidera? Nem a sua família você lidera? Você tem que ser um líder em qualquer instância. Numa instância primária de casa, numa instância secundária. Pastor, não lidero grupo nenhum na igreja, eu não lidero nada na igreja. Mas os seus dons e talentos são colaborativos com o outro na igreja? Então você lidera de alguma forma. Porque a gente pensa que liderança apenas está de frente em um trabalho. Sim ou não? Quem construiu o templo de Jerusalém? Quem construiu o templo de Jerusalém? Salomão. Davi quis construí-lo, sim ou não? Pôde construí-lo, mas deu uma oferta de 2,5 bilhões, comprou o terreno, preparou a casa, fez tudo. Não é porque você não é o primeiro que você não deve participar. Você tem que participar de tudo. Não importa se você é o primeiro, o importante é que você vai colaborar para um projeto. Então falar de oratória, retórica, muitos acham que você vai sair daqui com a voz de Cid Moreira. Sério, tem gente que acha: não vou fazer um curso de oratória porque eu vou sair com a voz de Cid Moreira. Não vai mudar a sua voz, mas você vai aprender técnicas as quais vai facilitar a sua comunicação com os outros. Isso que facilita. A voz falada, como estou usando agora, ou você pode usar uma voz impostada. Queridos, nesse momento estamos felizes por estarmos reunidos. Veja a entonação da voz. Você impostou a voz, é diferente. Então, a voz falada ou a voz impostada, vai depender. Existem modelos de pregadores que você deve ter assistido, aquele que coloca a quinta marcha e vai embora, porque Jesus está falando, e começa a fazer um barulho assim, mais ou menos, entre uma fala ou outra, sim ou não? Isso chama-se hiperventilação. Ele não está respirando, ele está enganando a sua mente. É como aquele que mergulha e sobe rapidamente do mergulho. Ele pode desmaiar no púlpito, porque ele não para respirar. É perigoso contra a sua própria saúde. Existe aquele modelo mais devagar. Irmãos, eu estava meditando e cheguei a uma conclusão. E tem alguns irmãos que acham: não quero o agitado, pastor, porque o agitado começa a falar num tom nível de velocidade a qual minha mente não consegue alcançar. Mas também, se aquele irmão ficar monotônico, sabe o que é monotônico? É um som só, sabe, falando num tom baixo, a mesma coisa, não havendo modulação de voz, não havendo variação de voz, você vai dormir.
É verdade. Então é por isso que você tem, não é gritar, mas a impostação da voz, as ênfases são importantes para você modular esta voz, fazendo as transições corretas. Exemplo, anote aí. Quanto tempo de pregação você tem? 40, 30, tempo máximo convencionado 50 minutos. Não quer dizer que você tem que pregar 50 minutos e encher a paciência do povo. Se você não tem nada para falar, ninguém não quer ouvir, as pessoas não querem ouvir quem não tem nada para falar. Então, não fale. Leia o Salmo 119, bem devagar, 176 versículos, vai dar 1 hora aí só de mensagem no Salmo. Expositivamente, só lendo o Salmo. Entenda isso. 50 minutos. Uma introdução muito boa são 10% de 50 minutos. Isso corresponde a 5 minutos da sua apresentação. Parece pouco? Quanto custa 1 minuto na TV? Qual o tempo de um comercial na TV? Parou para 15 a 20 segundos e passa uma mensagem. Se você tem mensagem, não importa o tempo que você tenha, você tem a mensagem. Essa é a grande diferença. Da mesma forma, eu tenho que finalizar entre 10 a 15 minutos na conclusão, a mais 5. Mas aí você tem o apelo, sem ser aquela apelação, se você não vier aqui, neste dia ou nesta noite, você vai morrer quando sair daquela porta. Não, isso é apelação, isso não é apelo. Você não salva ninguém, quem salva é o Espírito Santo. Você só prega uma mensagem que nem é sua, é de Deus. Quando você fala em lugar de Deus, sinta-se privilegiado de ocupar o lugar de Deus em trazer uma mensagem que é dele, daquele usou você para falá-la. É a grande realidade. Nisso sobra quanto? Vamos tirar 5 minutos, mais 5 minutos, sobrou 40 minutos, correto? Sim ou não? Anotou isso? 40 minutos. Você tem que fazer as proposições, as transições, as modulações, uma frase de efeito, uma coisa que vai fazer essas transições. Vamos lá, todo sermão tem proposições ou tópicos. Então você precisa fazer uma transição para um novo tópico. Como é que você faz isso? Você pode transformar o seu conteúdo em pergunta, responde sintetizando, ou transforma aquele tópico numa frase. Exemplo, João 3,16, todo mundo conhece, sim ou não? Deus amou de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Dá para fazer sermão com João 3,16? Gente, qualquer coisa dá para fazer sermão. 3,16, Deus amou a quem? Quem é o mundo? Então você pode personificar a mensagem. Deus amou Zé, Deus amou Maria, Deus amou fulano e tal. Você está personificando a mensagem. Você está fazendo um ponto de contato entre você e a sua plateia. Segundo, Jesus começa a falar em primeira pessoa até o 12. No 13 ele já muda para a terceira pessoa. Jesus tinha certos problemas na sua comunicação. Não que fosse ruim, mas era a ocultação da sua divindade pelo ministério messiânico. Então Jesus falava, quando vier o Filho do Homem, é ele ou outra pessoa? Então Jesus tinha essa questão de falar em terceira pessoa, falar em parábolas para ninguém entender. Porque era o mistério da ocultação da sua divindade, para que o povo não entendesse claramente, porque pudesse ouvir, mas não entendesse, pudesse ver, mas não compreendesse, como disse o profeta Isaías. Então, Jesus começa a ser mais claro no último ano, na última semana, que são as dinâmicas dos evangelhos. Então, falar de oratória é falar daquelas pessoas que têm medo de falar em público, aquelas pessoas que sentem algum receio, vergonha, fica nervoso. Você já ficou nervoso? Sim ou não? Sim. Todos nós, até eu. Estou acostumado a pregar, nem pregar tanto, mas dar aula, ministrar aula com o pastor Silas sentado. Eu olho assim, gente, vai lá, dá uma volta lá, vê como é que está a igreja. Aí às vezes ele precisa sair, eu vou aqui na classe dos novos membros, já volto. Não tenha pressa, pastor, não tenha pressa. Vá com calma, Deus te abençoe. Não, eu volto para ouvi-lo, amém, pode voltar. Não, o sistema medroso aflora. Vai depender de onde você esteja, quais as pessoas.
Já reparou que a escola faz a mesma coisa quando faz aqueles trabalhos em grupo, de cartazes, e pede para você lá na frente falar? Lembra que você era jovem e não falava? Ficava travado? A escola está te ensinando a desenvolver a sua oratória. A oratória, até na Idade Média, era estudada como matéria obrigatória no trivium e quadrivium, são as 3 e 4, as 7 artes liberais. Mas hoje em dia não se estuda mais oratória na escola. Não se aprende a se comunicar, não se aprende a se expor, não se aprende a fazer o gestual correto, a impostar correto a voz, simplesmente deixa você apresentar de qualquer forma. Nós nos comunicamos de todas as maneiras possíveis, quando fala e quando não fala. Existe algo que se chama suspensão da frase, e era comum em Paulo. Paulo vem falando, daqui a pouco Paulo para a frase e muda de assunto, porque o público deveria entender o que estava faltando ali. Para nós que traduzimos é difícil, você tem que descobrir aonde está no texto todo aquela parte que ele omitiu, aquela omissão que ele fez. Então isso é muito comum acontecer no texto grego. Mas aí eu pergunto a você, quais são os elementos básicos de uma boa comunicação? Porque oratória e comunicação estão em conjunto. O que é retórica? Retórica e oratória são as mesmas coisas ou é outra coisa diferente, do outro mundo? O que é eloquência? Apolo era judeu, não da Judéia. Então ele era helenista, ou seja, um judeu de fala grega. Consequentemente, a Bíblia que ele conhecia era a Bíblia grega, que é um cânon mais longo, que é o cânon do Antigo Testamento da Septuaginta. Ele não conhecia, então, ou se conhecia, não usava o cânon hebraico. Consequentemente, o nome dele é de um deus, ligado também à fala, ligado à mântica, junto com Hermes, Deus ligado à fala. Interessante que ele é eloquente. Eloquência é saber organizar o discurso de forma elegante, a beleza do discurso. Eu tinha colocado nos meus slides alguma coisa no meu material, mas depois eu falo do livro. Eu tenho 11 só, 11 livros escritos, um artigo sobre patrimônio cultural e 3 artigos saindo na PUC. Um saiu agora, recente, tem mais 2 para sair. Então tem uma coisinha. Eu vou ver se eu consigo alguns desses livros. O pastor Donifan tem quase todos. Eu acredito que tem pelo menos uns 3, 4 ali que ele tenha. E eu vou trazer para, uma vez que eu retornar aqui para pregar, para sortear no AEBD. Eu deixo para o superintendente, o coordenador, fazer um sorteio para aquele que não falta aula. Aquele que não falta aula. A irmã não falta aula, já está querendo ganhar. Ah, Jesus, liberta essa irmã. Olha o egoísmo. O maior segredo da oratória não é falar para você mesmo, é falar para outras pessoas. O problema é que você estuda tanto, você quer ser altamente técnico, altamente teológico, e o membro de banco não está entendendo nada que você está falando. Ele vai dizer assim: eu gosto tanto do pastor Eliseu, mas eu não entendo nada que ele fala. Isso é uma decepção completa. Você tem que fazer com que as pessoas entendam o que você fala. Primeira lei da oratória é: seja simples. Jesus era simples. Jesus não era complexo. Era tão simples que comparava o mais espiritual com a coisa mais simples da terra. Lírio, capim, fio de cabelo, está caindo bastante em você e em mim também, e eu não acrescento mais um. Jesus usava um cara simples. E a gente quer ser tão teológico, e o povo não está preparado para essa teologia. Não que o povo seja ignorante nisso que eu quero dizer. Estou dizendo que existem níveis de públicos, e dentro desses públicos você pode ou não usar um termo. Pastor, posso falar em hebraico no púlpito? Pode, desde que você explique, desde que você exemplifique. Falar por falar, como tem muitos pregadores, porque, meus amados irmãos, no texto original, como se fosse algo assim: vocês são ignorantes e eu não, vocês sabem, são ralé e eu estou num nível teológico suprassumo. Mentira. Às vezes ele nem sabe grego nem hebraico, ele vai estudar uma palavra, vai no dicionário, pega uma palavra e define a palavra, que o correto não é definir, é conceituar. Nunca defina. Definir é fechar em um só conceito. Exemplo, davar. Davar é palavra no hebraico. Deus se manifesta pela revelação, mas para que houvesse uma davar escrito, uma palavra. Davar significa só palavra? Não.
Depois dessas coisas, já escutou essa expressão na Bíblia? Palavras, fatos, acontecimentos, realidades, ações. Então Deus é o Deus da palavra, Deus é o Deus do acontecimento, Deus é o Deus do fato, da realidade, Deus é o Deus da ação. Isso é palavra. Só que você fala uma palavra definindo-a de forma que fica só aquele conceito. E não é muito mais amplo. Então entenda isso, seja simples. Ninguém quer ouvir aquele que não tem nada para dizer. Para de falar para você. O maior beneficiado dos dons e talentos que você tem não pode ser você, tem que ser aquele que te escuta, tem que ser o outro. Por isso é a interdependência do corpo. Imagine hoje, dia de vir aqui ministrar para vocês, o meu coração acordasse e falasse: só vou bombear para mim, não quero nem saber o que ia acontecer com o resto do corpo. O que ia acontecer com o resto do corpo e o coração também. Então, quando você não compartilha os dons que você tem, você morre espiritualmente. Isso é tão sério que Deus nos fez para dependermos de outra pessoa. Você é criança, você depende de quem? Do seu pai, da sua mãe. Quando você cresce, vai depender de alguém para ir ao médico, para comprar alguma coisa, de um hospital, alguma coisa você vai depender. Da mesma forma, a igreja, ela vai depender um dos outros. Tem atributos, quando Deus constitui um homem, que Ele coloca mais na mulher do que no homem. E tem atributo que tem mais no homem do que na mulher. Deus é homem ou mulher? Estou sendo teológico agora. Assexuado, Deus não tem sexo. Mas se apresenta como homem, então vamos respeitá-lo como ele se apresenta, pai, homem. Mas você vai ver Isaías 49:15, Deus se comportando como uma mulher. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Se essa se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Deus pegou a misericórdia e a compaixão e colocou mais na mulher do que no homem. Você pega o seu filho, levanta, cara, levanta, para de chorar. Nem doeu. É pai mal, né? Assim. Mas a mãe não, chora aqui, ó. Vai passar. Você vai ver Deus com atributos, que atributos é só de Deus, Ele compartilha. Da mesma forma na igreja, nos dons, nos atributos, Ele vai compartilhar para que possamos depender uns dos outros. Aí eu começo a perguntar a você: o que seria então a oratória? Então, são conceitos diversos. A alma do discurso, segundo Platão, a arte da persuasão. Já escutou em Atos? Persuadindo-nos a aceitar a fé. Olha, Atos 17, Paulo falando no Areópago, tribunal religioso de Atenas. Se ele não tem conhecimento retórico, as pessoas viravam as costas para ele. Ele manteve uma cadência e um conhecimento retórico para manter o público ouvindo. Então isso é importante que você tenha um pouco de conhecimento de português, porque não que você tenha que falar de forma elegante, mas quando você começa a falar muito errado, e você tem muito jovem universitário no recinto, ele vai começar a parar para prestar atenção nos seus erros de português do que propriamente na mensagem. É verdade. Então, fale, não precisa ser um professor de português, mas tem um mínimo de conhecimento. Vamos chegar num meio termo, nem lá nem cá, porque todo extremo é perigoso. Fala um coloquial sem gíria. Às vezes você pode falar uma gíria, desde que num contexto as pessoas venham rir, você mantém um nível mais agradável da mensagem, depois você retorna para o conteúdo. E eu fiquei pensando, Demóstenes era gago, ficou pobre porque era gago, não conseguiu se defender. Ele corria com pedras na boca e cantava com pedra na boca correndo, para conseguir vencer a limitação da gagueira. Tornou-se um dos maiores oradores da Grécia Antiga, imitado até por Cícero, pelos da escola latina. Isso implica que você pode melhorar dentro da sua dificuldade, das suas limitações. Se você treinar, se você insistir. A primeira experiência de falar num púlpito ou para uma plateia, realmente, ou melhor, geralmente é negativa, porque é aquela tensão, aquilo tudo, e você começa a... Mas, segredo, faça uma pausa, respire, beba uma água, um gole, por favor, não bebe tudo não, um gole.
seu cérebro volta para o lugar, você consegue raciocinar. A pessoa está pensando que você está bebendo água, não, você está colocando as ideias no devido lugar. Coisas simples que você pode fazer. Aí você bebe a água toda aí, gente, o cara está nervoso. Pastor, minha mão treme, a minha também. Segura no púlpito, segura na Bíblia, muda de mão. Eu não gosto de botar a mão no bolso, mas nesse caso você esconde a mão por enquanto. 5 minutos são suficientes para você começar a se ambientar e esse nervosismo inicial passar. É igual você ir lá na sede, na DIG, pregar no culto de terça da palavra, ou cantar lá na sede, todo mundo te olhando. O que mais que pode ser então essa oratória? A oratória é o princípio universal da comunicação. Somos crentes, sim ou não? Sim. Quem não se comunica, Só gente velha aqui. Quem não se comunica? Mas é verdade a frase do Chacrinha, é verdade. Se você não se comunica, você trombe. Qual tipo de linguagem? Verbal, não verbal? O bebê fala, mãe, estou com fome? O que ele vai fazer? Aí como a mãe sabe que é choro de fome, não choro de dor? Aí é coisa de mulher, não me pergunte. É uma coisa de mulher, ela começa esse instinto natural delas que Deus colocou. Vai conseguir distinguir uma coisa da outra. Então a comunicação é transmitir, olha a minha mão, transmitir e receber conceitos, ideias, imagens. Isso é comunicação. Você se comunica até mesmo sem falar. Nunca leu o Salmo 19? Os céus manifestam uma glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos sem fala. Você não precisa falar para se comunicar. É por isso que a sua esposa reconhece quando a situação está ruim, quando você faz aquela cara ou vice-versa. Você comunicou. Aquela cara de desdém. Comunicou. São realidades que você tem que entender, que você comunica até mesmo não querendo comunicar. Isso é uma realidade para nós, seres humanos, seres da comunicação, que dominamos a linguagem. Papagaio fala? Repete. Falar implica em pensar e desenvolver um conhecimento, uma fala que tem um resultado, um objetivo. Imitar, não. Vamos passar um pouquinho na estrutura de pensamento? Ninguém quer ouvir alguém que não tenha nada para dizer. Qual a estrutura de pensamento que você pode ter? Vou pegar essa mesma estrutura e trazer para o texto bíblico, tudo bem? A Bíblia tem 3 níveis básicos que temos que alcançar. Primeiro nível, literal. O que está no texto é um acontecimento que está registrado. Segundo nível, espiritual. O texto, por si só, traz princípios espirituais ou uma doutrina bíblica. Terceiro nível, pleno. O nível que Deus quis que chegasse, aonde você tem que encontrar Cristo no texto. O texto bíblico não é escrito a respeito de algo, é escrito a respeito de alguém. Essa é a grande diferença. Um exemplo básico. Davi teve um filho com uma mulher que não era dele, sim ou não? Qual o nome da mulher? Bate. E lá na genealogia de Jesus, o Mateus vai dizer, e da mulher de Batseba. Deus é tão justo que fica registrado. Não era tua, na mulher de Batseba. Fim de papo. E essa criança vai morrer, sim ou não? Sim. Deus é injusto? Mas por que a criança morre? Peguei você teologicamente agora. Consequência do pecado de quem? Dela? Então você tem que entender o que o profeta disse. Transpassado está o seu pecado. Transpassar é passar de um lugar para outro. A teologia da substituição ocorre desde Gênesis. Gênesis 3, 20, 21. Alguém morreu para cobrir a nudez do homem e da mulher. Sim ou não? Sim. E Gênesis 22. Alguém morre em lugar de Isaac. Sim ou não?
Isaac, seu filho não precisa morrer. Então começa Deus a desenvolver a teologia do filho que vem para morrer. Olha como o texto vai sendo construído, você começa a perceber Cristo no texto. Por isso Jesus fala em João 8, 58, Abraão ficou feliz em ver o meu dia, o substituto. Um dos títulos messiânicos de Jesus é filho de Davi, sim ou não? Se transpassado é o seu pecado, o filho de Davi tem que morrer. A criança morre, o filho de Davi morre, porque o pecado de Davi é coberto pelo pecado do filho. Toda alma que pecar, esta morrerá. Todo pecado traz a morte. Alguém tem que morrer por causa do pecado. Então um dos erros da teologia é achar que Deus é mais amoroso do que justo. Não, Deus é tão amoroso quanto justo. A questão é, como a teologia da substituição vem sendo construída, alguém tem que morrer no lugar de outro. Consequentemente, uma criança inocente, um bebê, sim ou não? Mas Jesus era inocente. Deu para entender a gravidade do pecado e como Deus vai trabalhar a mesma ideia futuramente em Cristo? Se a alma peca, alguém morre, Deus usa da justiça divina sobre alguém para depois usar de misericórdia sobre outra pessoa. Então Jesus, ele recebe a justiça, que é o cálice que ele bebe, que ele não quer beber no jardim, que ali é a humanidade de Cristo, passa de 1000 cálices, a penalidade de toda justiça no mais alto grau, ao ponto de Jesus citar o Salmo 22, Deus meu, porque me desamparaste, para que hoje, ou no tempo passado, a misericórdia também na sua totalidade pudesse ser oferecida a qualquer um que quisesse pela graça. Então, são pontos doutrinais, é o nível pleno, você tem que encontrar Cristo no texto. Qual coisa mais dolorida seria uma criança morrer? Qual a ordem natural das coisas? Os filhos enterrarem os pais. Então a maior miséria de Jó não era o dinheiro, o camelo, era enterrar os filhos, que não era a consequência natural da vida. Estava uma inversão da consequência. Por isso é importante entender que Cristo tem que estar no texto, não diluído. Não, pastor, Cristo está diluído no texto. Eu preguei, mas nem falei o nome dele. Você tem que encontrar Cristo no texto. Você tem que subir de nível. Então o médico estuda para quê? Para que o médico estuda medicina? Então se eu não estudo medicina, eu sou o quê? Curandeiro? Se eu não estudo medicina, eu sou um curandeiro. Pega isso aqui, toma essa garrafada aí. Isso não é medicina, isso não é farmácia, isso é conhecimento popular. E olha que a garrafada cura tudo, serve para tudo, a mesma garrafada. Nunca viu na feira? Rinite, próstata, câncer, gente. Como é que a farmácia não transforma isso num remédio para vender? Mas tem gente que acredita, vou fazer o quê? Um advogado, ele estuda para ser o quê? Para defender o quê? Conhecer o quê? E se ele não estuda, ele é o quê? Charlatão. Isso aí é um sofista, como era na Grécia, um demagogo, não é aquele que propõe a ser. E o pregador quando não estuda, pastor, aí é um problema sério. Estava em casa hoje, Deus me deu a revelação hoje. Google. Não dá, irmão. Para de se auto-enganar que o povo sabe quando você não estuda. Para de pensar que o povo é trouxa, que você que está fazendo papel de trouxa. O povo sabe quando você prepara uma mensagem, quando a mensagem é fresca, ou seja, você fez de manhã hoje para pregar à noite, ela ainda não está acomodada, ele sabe tudo. Para com esse negócio, irmão. Rapaz, eu manipulo o povo. Não, para com esse negócio de manipular, isso é horrível. O povo sabe. Para com isso. Pregador que não estuda tem que tomar vergonha na cara. Desculpa, não posso falar isso, mas já falei. Tomar vergonha na cara, meu irmão. Como é que tem gente que vive da obra, vive de pregar e compra sermão dos outros? Porque não para mais para fazer, não tem mais vida espiritual. É a revelação dada. Não sou contra você comprar esboço de sermão, não é isso. Não sou contra você pegar um tópico do sermão do pastor do Unifam, eu tiro um tópico, uma palavra, uma coisa que ele usou, joga, mas tudo aí é demais. Agora não, estou sem serviço de freelance, mas eu peguei uma série de serviços. Você jogar aí na Família Cristã,
Você vai ver aí, Richard Baxter. Você vê quem traduziu o livro, você vai ver meu nome. Eu peguei um trabalho de Spurgeon, que não tinha no Brasil de sermão. Falei, gente, isso aqui nunca saiu. Olha como é lindo isso aqui. Só que se eu pegar o sermão que eu já tenho antecipado e pregar, o sermão não é meu. Foi de Spurgeon. Eu estou sendo falso, porque eu estou usando a armadura de Davi, ou perdão, de Saul. Não cabe em mim. Pega aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, e usa. É aquilo que será necessário para o seu ministério. Você fica pegando a armadura de Saul, não consegue nem andar. E líderes, quando não estudam, e agora? Você é líder? Sim. Mas se você não influencia como líder, você está com problema na liderança. Então você tem que influenciar as pessoas ao seu redor. É interessante que eu costumo dizer que Deus nunca vai me cobrar uma oportunidade que eu não tive, mas Deus vai me cobrar todas as oportunidades que tive e não aproveitei, quer seja pela falta de capacidade, porque eu não me preparei para a oportunidade, porque quando eu me preparo eu tenho oportunidade, quando eu não me preparo é oportunismo. Não seja oportunista, seja oportuno, é diferente. Se prepare para uma oportunidade que Deus pode abrir para você. E se eu fui negligente com aquela oportunidade? Ao contrário, Deus não vai me cobrar uma coisa que eu nunca tive. Deus nunca vai te cobrar você pregar na sede se você nunca recebeu a oportunidade de pregar na sede. Mas se você tiver a oportunidade de fazê-lo, Deus vai te cobrar se você fizer mal feito. É a dinâmica do que você precisa aprender. Existem alguns pontos importantes que eu quero comentar com vocês, já que nós vamos até às 18 horas. Enriqueça seu vocabulário. Leia. Quantos livros você leu este ano? Pastor, eu li a Bíblia. Não vale. É sua obrigação ler a Bíblia. Não vale. Quantos livros teológicos, não teológicos, ficção, sei lá, tanto faz. Você gosta de ficção? Quem aqui nunca leu O Peregrino? Gente, aquele é fenomenal. Melhor. Batalha Espiritual, do mesmo autor, onde o nome da cidade chama-se Alma. A cidade chama-se Alma. E o príncipe das trevas quer tomar a cidade de Alma, até que o príncipe Manuel chegue e vença o príncipe das trevas. Isso é lindo, é uma metáfora da vida cristã. Ficção. C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia. Quem é o leão da Crônica de Nárnia? O cara não tem como alcançar um público. Eu fui convidado para ministrar numa escola mitologia grega para os alunos, mas não é para dar mitologia, é dar uma palestra sobre mitologia. Eu não vou falar do mito como o mito em si, mas o mito como uma narrativa metafórica que traz uma verdade por detrás. Exemplo, alguém lembra de Procusto? Sim ou não? Alguém lembra de Procusto? Storytelling é uma das técnicas de oratória, e hoje em dia tem muito pregador usando storytelling. Ele lê o texto bíblico e começa a renarrar o texto a partir do ponto de vista dele. Ele não está pregando, ele está fazendo storytelling. Ele está renarrando o texto e as conjecturas que ele faz como se fosse verdade no texto. Então você já mata a questão aí. Não, esse cara não está pregando. Ele está fazendo storytelling, está contando uma história a partir do texto já lido. E aí colocando as conjecturas aonde ele quer, como se fosse verdade absoluta, e não é. Ao invés de ser sincero e falar, penso eu, porque o texto faz silêncio nessa parte. Procusto era um homem que morava nas montanhas, e todo viajante, já que falamos de peregrino, a minha mente lembrou disso. Quem viajava, passava por lá, ele oferecia para dormir na casa dele. Meu achegado, vem cá, deita aqui, dorme aí, vai viajar porque a noite é perigoso. Rio de Janeiro, para com isso. E ele tinha uma cama de ferro. E se você fosse menor que a cama, ele te esticava para ficar o tamanho da cama. Mas se você fosse maior que a cama, ele cortava suas pernas fora. Só que ele era tão safado que ele tinha duas camas, uma maior e uma menor. Então ninguém conseguia escapar dele. Como é que é a verdade que eu tiro? Olha, estou usando mitologia. Como é que eu uso isso hoje em dia? Ninguém é igual a ninguém.
Não dá para encaixotar todo mundo da mesma forma. Não é verdade? Sim ou não? Segundo, se eu tenho duas camas e ninguém consegue ficar da forma, porque de alguma maneira eu vou prejudicar, eu sou aquela pessoa no ministério, no ambiente de trabalho, que quando o outro é melhor, eu fico, como é que eu vou fazer para derrubar esse cara? Eu não estou usando mitologia, gente. Eu saí para a teologia, para a Bíblia, vida cristã, vida corporativa. Você pode usar o que quiser. A Bíblia é cheia de histórias. Você não precisa transformar a história numa alegoria, mas ela tem princípios espirituais por detrás. Isso é importante você encontrar. O que mais que você tem que fazer? Vocabulário, cultura, falar alguma coisa da guerra da Ucrânia, algo moderno. Você pode usar qualquer coisa, encaixar dentro de um texto para usar como uma base da sua mensagem. Afetação, as pessoas que transparecem uma coisa, não tem afetação, as pessoas vão saber que você está mentindo, você não é aquilo. Isso não é um bloqueio. Amados, queridos, ou assim, amados queridos. Qual a diferença da impostação da voz e da não impostação da voz? Às vezes a sua impostação da voz pode causar em algumas pessoas afetação. Não é isso. Ele não se comporta desta maneira. Então, evite a afetação. Seja natural. A sua oratória tem que ser tão bem treinada e condicionada que torna-se natural na maneira de você expô-la. Nossa, expô-la, né? Conjuguei certo o verbo, mas fica uma coisa difícil. A maneira de você expor. Evite modelos ruins. Tem muita gente ruim na internet. Tem uns da teologia do amor. Deus te ama. Fica pecador mesmo, Deus te ama. Tem um pessoal meio doido, não tem? Cuidado com esses modelos ruins. Tem até coach querendo ser pastor. Tem pastor querendo largar o pastorado para ser coach. Tem isso também. Aproveitando, deixando uma abertura, antes de ser pastor, já ministrava, tá? Já ministrava, já tinha livro escrito, antes de ser pastor já tinha livro escrito, já tinha artigo publicado, já era formado em história, já fazia muita coisa antes de ser pastor. Pastor foi o que eu posso dizer? Uma consequência. Eu assumi a EBD como diácono na minha sede. O SM, não pronunciar o nome em vão dele, SM, Silas Malafaia, ele falou que era muito bom para ficar como diácono. Ele falou, não, eu tô indicando. Aí foi uma coisa, ele que me indicou o pastorado. Ele disse que não chamava ninguém, mas me reconhecia como mestre. Então, foi uma consequência de uma trajetória que eu já vinha construindo. Agora, tem muito modelo ruim. Não imite. Tenha a sensibilidade de perceber os modelos. Pessoas têm formas diferentes de apresentar o mesmo conteúdo, mas evite os modelos que você perceba que você está percebendo que são ruins. Outra coisa que você pode fazer, vai fazer uma leitura, respeita a vírgula. É uma pergunta, faça entonação de pergunta, pelo amor de Deus. Tem aquela pergunta? Quem és tu? Quem és tu? Entone como pergunta. Tem vírgula, irmão? Para, pelo amor de Deus, na vírgula. Para. A vírgula está ali para isso mesmo, para ajudar a leitura. A pessoa que você fala direto, vai morrer todo mundo sem fôlego. Entonação correta. Eu vejo alguns pregadores que fazem entonação errada. Ele começa a falar um negócio. Não, ele tinha que fazer o contrário. Começa a falar e fechar alto, não fechar baixo. Faz entonação errada, começa a gritar e demonstra fraqueza. Já pensou se eu ficar assim no púlpito? A posição. Dixon perdeu uma eleição por causa disso. Parecia que estava fraco em relação ao seu oponente, que além da posição, você lê em qual direção? Qual direção que você lê? Direita para a esquerda ou esquerda para a direita? Você lê daqui, no meu caso, né? No seu caso é o contrário. Então, se você ficar numa posição contrária à leitura, falando, e algo passando aqui, vai confundir a sua mente, porque a sua tendência é seguir uma linha de leitura e observação igual. Então, tem que ficar a mesma posição de leitura daquilo que eu estou apresentando como texto. Então, se você é professor e você tem um projetor no meio, fique ao lado que corresponde à própria leitura. Já vai facilitar o seu aluno já em 50% para absorver aquele conteúdo. Olha, são coisas simples que erramos no dia a dia muitas das vezes.
Você sabe ou não sabe, mas quando não sabe, você está errando. Agora, se sabe, não pode errar mais. Aprenda isso. Pastor, está no meio, é grande, é diferente. Então, está no meio, você pode se locomover. O seu esboço, o script, como eu tenho ali, não é para ficar lendo, é só para olhar e saber onde eu vou chegar. Eu vou ficar aqui igual, porque a preparação da aula, palestra, pregação, não vou ficar. Ninguém vai querer me ouvir. Transições erradas na tonalidade de voz. Você traz um assunto, vai fazer a proposição, a transição para outro tópico. Usa uma frase de efeito. Não estou falando que a sua mensagem tem que ser só frase de efeito, que o povo vai sair ali alegre e depois vai esquecer. Tem que ter conteúdo, mas vai ajudar a fixar o conteúdo. Percebeu? Use um texto bíblico, por exemplo, Salmo 91. Já leu o Salmo 91, crente? Sim ou não? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só para dar uma ênfase. Quantos nomes de Deus tem no Salmo 91? Quantos nomes divinos aparecem no Salmo 91? Altíssimo, Onipotente, Senhor, que é o nome próprio de Deus, deve estar em letras maiúsculas na sua Bíblia, então representa o nome de Deus no hebraico. Toda vez que você encontrar Senhor em todo em maiúsculo, ou Deus em todo em maiúsculo, é porque no hebraico é o nome de Deus. Quando você encontrar na sua Bíblia em itálico, porque não existe, tem que colocar para ajudar na tradução, porque senão não faz sentido o texto. Então você tem Altíssimo, Onipotente, Senhor, meu Deus, Elohai, meu Deus. O que mais? Depois ele repete Senhor, o nome de Deus. Depois ele repete Altíssimo, lá por volta do 14, salvo engano. E depois ele diz, conheceu o meu nome. Nome. Olha como é bonito isso. Quantas vezes você leu o Salmo 91? Está amarela a Bíblia na sua casa, né? Verdade. E nunca vou perceber quantas vezes o nome de Deus aparece ali. Os que são os inimigos no Salmo 91? Leão, áspide, cobra, representam seres o quê? Venenosos, violentos, demonstra a violência dos inimigos comparado àquele que é o cristão. O que mais que aparece? Sempre dualismo, sempre duas coisas, ou que continuam, ou que são opostas. Verdade, escudo e broquel. Aí não teme, espanto. Espanto o quê? E a seta? Percebeu o contraponto? Noite e dia. Aí depois ele volta. Escuridão. Meio-dia, mortandade e insolação no deserto. Então é possível que ele esteja no deserto. É um ambiente comum a região. Olha, dá para fazer uma mensagem com o Salmo 91. Olha, estou te dando um esboço para você fazer uma mensagem do Salmo 91. E olha que ele termina bonito os últimos versículos. Lhe responderei, salvá-lo-ei, glorificá-lo-ei, mostrarei minha salvação, longevidade de dias. O medo que ele tem de morrer vai dizer, darei abundância de dias, longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Olha como termina bonito. Começa com habitação, moradia. Então não é visita, eu vou na igreja uma vez ou outra. Não, eu tenho constância de comunhão. Ainda fala de sombra, lembra? Sombra. Sombra do Onipotente, o que é sombra? Todo corpo projeta uma sombra? Tendo luz, sim. Então é a sombra de Deus. Olha, lembra o que é a sombra de Deus? Te lembra nada? Shekinah, deserto, a nuvem, sombra de Deus. 1000 caras no teu lado, 10.000 à tua direita. Te lembra nada não? Lembra da música de Saul não? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Gente, você tem que fazer conexões. A Bíblia explica a Bíblia. Faça conexões no texto. Ei, o irmão está rindo? Está rindo, né? Não está achando nada engraçado, mas vamos lá. Você lê a Bíblia ou não lê? Você lê como jornal. Você não para ver o que está escrito. As pausas, as palavras, os adjetivos, onde algum paralelo daquilo pode estar. A revelação progressiva, Deus continua na revelação, até Cristo. Tem espelho em casa? Não, eu não tenho, porque senão saia mais bonito.
Para no espelho e treina. Põe sua esposa, seu filho, seu marido. Ai, Jesus. Depois dá um dinheiro para eles, porque eles aguentaram esse sofrimento todo. Você compra chocolate para eles. Treine no espelho. Olhando para o espelho. Gesticule. Como é que você vai falar uma coisa falando um tom mais alto com a mão fraca? Não dá. Eu vou parar para uma pausa, só fechar esse pensamento. Sabe que a gente fala muito, e aí a gente passa um pouco da hora. Adequação da linguagem. Para quem você está falando? Qual é o seu público? Pastor novo convertido. Linguagem bem simples. Pastor teólogo. Lasca com eles na teologia, na profundeza dos mistérios. Vai até naquele teólogo jamaicano. Conhece o teólogo jamaicano? Conhece não? O alemão é Dietrich Bonhoeffer, Jürgen Bultmann, mas o jamaicano é Robert Marley, mais conhecido como Bob Marley. Que os caras viajam quando está pregando. Viaja, mano. Tu olha assim, cara, esse cara passou em algum lugar, tá com... Já, cara, viaja, mano. O cara pega o texto, faz uma invencionice. Jesus Nazaré, Paulo está até a acreditar. Se não fosse escolhido de Deus, acreditaria nessas heresias. E detalhe, para ser herege tem que conhecer a Bíblia, por favor. Senão você vai ser um péssimo herege. Evite os vícios de linguagens, né? Tá. 5 minutos. Falando né, tá, vou falar 5 nés ou 5 tais em 5 minutos. Multiplicou por 50. Quantos nés e tais eu vou falar? E as pessoas vão parar de prestar atenção no que eu estou falando para contar os nés. Sabe, né? Entende, né? Tá? Amém? Quer ver? Olha só. Vou voltar ao Salmo 91 como exemplo e vou dar um exemplo prático. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Você precisa habitar nos esconderijos do Altíssimo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos. Não continuei por cada concatenagem de pensamento. Amém. Glória a Deus. Eu tenho que preencher o espaço. Aí eu crio o vício de linguagem. Né? Tá? Então, evite os vícios de linguagem. Tenha o conteúdo em mente. Tranquilo. Depois, no outro momento, vamos aprender a falar de improviso. Também interessante. Você se escapar. Esqueci, aleluia. Deu branco, pode acontecer, nervoso. Mas em outro momento. A gente fala sobre as falas de improviso. Fale devagar, meu irmão. Não precisa correr. Ó, olha a diferença. Você vai ver. Viu a diferença? Eu gritei no microfone. O microfone não é para gritar, ele já faz uma amplificação da voz. É só você puxar o microfone e falar mais alto, fazer impostação. Você não precisa gritar no microfone, porque ninguém é surdo na igreja. Ensurdecer as irmãzinhas. Então a irmãzinha fica lá atrás. Meu Deus, meus ouvidos. Porque pega errado. Inclusive tem uns slides aí ensinando como é que você pega no microfone. Tem gente que pega assim, aleluia, tá errado. Tem que pega assim, falta cair, tá errado, irmão. Percebeu quando eu peguei o microfone, deu microfonia? Porque tinha 2 ligados. O que eu fiz com o meu? Gente, tudo é a prática. Pausa. E a gente vai voltar depois sobre entusiasmo. Ou pode continuar mais algum? O que é que você quer? Uma pausa? Sim, senhor. Aqui eu só obedeço. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Gente, tá legal, não tá? Vocês estão se vendo aí como se fosse um espelho, né? De vez em quando ele mostra aqui um gafe nosso. E aí eu e Otto ali catucamos um outro. Eu fico só olhando aqui. Nós vamos tomar um cafezinho preto para acordar, tá? Essa porta vai permanecer fechada. Você vai entrar por aqui. Tem 2 pontos para você beber um cafezinho. E depois você retorna para cá, tá? Pode deixar aqui em cima? Pode.